profetas da Bíblia, foi um homem de Deus, né? Que ou por muito tempo, ou por um breve período de tempo, Deus levantou nessa terra, no meio de um povo, no meio do povo, né? Para poder ser o porta-voz do Senhor, amém? E a palavra do Senhor diz, né? Eu estava lendo desde o capítulo 1 do livro de Joel, e a Bíblia fala que Joel ele foi chamado num tempo em que o povo estava passando por tamanha dificuldade, porque estava tendo uma seca muito grande na terra. E não era só a seca, a Bíblia fala que veio sobre Judá uma praga tão terrível, né, dos gafanhotos, e estava consumindo toda a plantação, estava destruindo a terra, ou seja, era uma situação lastimável, né? E a palavra do Senhor diz que Deus levantou Joel para poder pregar o coração das pessoas. E se a gente ler desde o primeiro capítulo, né, todos os versículos, nós vamos ver que Joel começa ali, primeiramente ele apresenta o cenário que se encontra ali naquela terra. E ele começa a dizer no versículo 10 que os campos estão arrasados, a terra está de luto, pois os cereais foram destruídos e as parreiras e as oliveiras secaram. No versículo 13 ele vai dizer: sacerdotes, vocês que apresentam as ofertas no altar, vistam roupa feita de pano grosseiro e chorem. Servos do meu Deus, venham ao pátio do templo e chorem a noite inteira, pois na casa do nosso Deus não há mais oferta de alimento nem de vinho. Convoque uma reunião no templo e anuncie um dia de jejum. Reúna as autoridades e todo o povo de Judá no templo do Senhor nosso Deus e orem a Ele pedindo socorro. Está chegando o dia do Senhor, em que o Todo-Poderoso vai trazer destruição. Será um dia de terror. Irmãos, eles estavam vendo uma calamidade tão grande que ele teve que convocar os sacerdotes. Sacerdotes, apresentem ofertas, se apresentem diante de Deus de uma forma humilhante, porque quando ele fala para se vestir de pano grosseiro, antigamente se tinha esse costume, né? Seja rei, seja quem for, num ato de extrema humilhação, as pessoas elas se vestiam de pano de saco para mostrar para Deus que elas estavam ali num coração totalmente, né, arrependido. Só que isso é uma coisa externa. Quando nós falamos de arrependimento, para Deus importa mais quando ela vem de dentro da pessoa. Meu Deus. E para Deus ter falado na boca de Joel que é para o povo se arrepender, não rasgando as roupas, mas o seu coração, isso mostra que o povo ele estava numa forma de falsidade, né? Porque diante dos outros, talvez eles pudessem mostrar uma coisa, mas Deus estava vendo aquilo que não era verdade. E aí sobreveio àquela terra tamanha praga e destruição. Só que o engraçado é que o profeta ele teve que chamar a atenção dos sacerdotes, que naquela época já eram homens escolhidos por Deus, que eram encabidos de manter o templo do Senhor e levar o povo do Senhor a Deus. O maior propósito que Deus estabeleceu aos sacerdotes era justamente de fazer com que o povo se aproximasse de Deus. Mas por que então que Joel estava mandando os sacerdotes praticamente acordar? Porque eu vejo que até mesmo os sacerdotes estavam cada vez mais distantes de Deus. Porque a Bíblia diz que chegou um ponto da seca tão grande que até os animais estavam sofrendo. Como nós podemos ver no versículo 18 e no versículo 20, que diz assim: o gado está mugindo de fome e os bois andam tontos de um lado para o outro porque não há pasto. As ovelhas também estão morrendo. Versículo 20: até os animais selvagens pedem socorro a ti, porque os rios secaram. Irmãos, sabe o que veio no meu coração quando estava lendo isso? Eu fiquei pensando assim: meu Deus, até os animais estavam sofrendo. Irmãos, um animal, ele não, né? A gente se diz que ele não pensa. Eu acredito que ele pensa um pouquinho, porque ele entende quando ele está fazendo uma coisa errada. Mas não pense igual o ser humano ao ponto de meditar numa coisa, né? Não, ele não faz isso. Então, vamos dizer assim, o animal ele é um ser inocente. Só que aqui, até eles estavam sofrendo. Com certeza, crianças estavam sofrendo. Crianças são inocentes, não são? Aí, sabe o que eu vejo no meu coração? Eu estou falando: meu
por causa da má atitude das pessoas, os seus também sofrem. Meu Deus. E hoje, irmãos, é culto da família. Com certeza, irmãos, tinham pessoas ali que eles mantinham, né, a sua adoração a Deus. Só que muito mais eram aqueles que se corrompiam, que por causa deles, irmãos, viam aquelas coisas sobre a terra. E quando nós falamos sobre a história de Judá, sobre o povo de Israel, nós sabemos, irmãos, que no histórico desse povo sempre teve essa mesma situação. Não é de hoje, né, que nós cansamos de ver como que o povo de Deus vem se corrompendo ao longo de milhares de anos. Ao mesmo tempo que levanta um povo que, assim como alguém citou aqui essa noite, acho que foi o evangelista Isaías, se não me engano, que falou, né, daquela passagem de Josué entre escolher quem quer, você escolheu o seu Deus, né? Assim como nós temos a referência dessa ocasião, nós sabemos que passa-se geração em geração e é só, né, passar um tempo que o povo começa a se corromper de novo. Meu Deus. Eu estou falando do passado momento, irmãos. Na época dos juízes, Deus levantou juiz no meio do povo depois que Josué morreu, para manter o povo na mesma fé viva. E a Bíblia fala que levantaram o juiz, e aí Deus dava o escárnio para o povo adorava a Deus, louvava a Deus, morria aquele juiz, aí levantava outro. Só que quando começou a vir os reis, a Bíblia fala que os próprios reis que eram levantados faziam o povo também pecar. Lógico, teve poucas exceções, poucas, mas a maioria fazia o povo pecar. Só que aí eu pergunto para você, se o povo ele já sabe, porque aquela geração que começou com os reis não era a mesma lá atrás, só que eles já não tinham ouvido falar do Deus Todo-Poderoso? Meu Deus. Então por que o povo continuava pecando? Porque assim como hoje o diabo, ele coloca facilidade. Deus, ele apresenta dois caminhos. Existe o caminho largo e o caminho estreito. Deus, apesar do caminho estreito ser difícil, existe qualidade. Só que para ter essa qualidade, ou seja, que é o céu, as pessoas precisam ter dificuldade para chegar até lá. Meu Deus. Mas a porta larga, o diabo oferece facilidade. E é o que as pessoas estão procurando. Desde sempre foi assim, irmãos. Lá quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, eles tinham tudo nas mãos dele. Só que por causa da ganância, por causa da facilidade, por causa de querer uma coisa desconhecida, Satanás fez eles perder o direito daquele jardim. E da mesma forma, gerações se passam e a história continua presente nos dias de hoje. Deus mostra o caminho, mas o povo quer a facilidade. Deus mostra, né, o caminho ali para seguir, que aí a pessoa começa a olhar, alguns irmãos até começam a caminhar. Aí eles começam a caminhar e eles começam a encontrar com espinho. Eles começam a pisar em pedras. Eles começam a ser perseguidos. Eles começam a ser humilhados. Eles começam a ser tantas coisas. E aí eles olham lá para o caminho largo, porque, irmãos, espiritualmente é visível para todos, irmãos, os dois tipos de caminho. Aí eles olham para o caminho largo e vê lá as pessoas todas felizes, curtindo a vida. Não é assim que muitas pessoas, principalmente jovens, falam? Ah, não, mas eu sou muito novo para estar na igreja. Eu sou muito novo para servir a Deus. Isso é coisa para gente velha. Ah, mas Deus está falando que Jesus vai voltar desde a época da minha avó. Irmãos, as pessoas elas começam a olhar para as facilidades, entre aspas, que o outro está tendo, e muitos começam a desejar aquilo no seu coração. E aí começa a tirar um pouco do caminho e começa a olhar para aquilo que não devia. E aí quando eles fazem isso, aí tudo começa a princípio ser como flores. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a porta larga ela é o caminho que conduz à perdição. Não existe um terceiro caminho. Ou você segue pelo caminho estreito, com dor, com dificuldade, gemendo, chorando, ou você segue pelo caminho da porta estreita, da porta larga. Infelizmente, irmãos, muitos têm esperado isso acontecer. E aí o mais engraçado, né, é que as pessoas, quando chegam num momento de dificuldade, aí elas lembram de Deus. De duas formas. Ou para se arrepender, ou para culpar Deus pela
pela situação que ela se encontra. Meu Deus. Só que Deus, irmãos, olha o que diz aqui no versículo 13, que eu li 2 vezes para os irmãos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso, misericordioso, paciente e amoroso. E Ele está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Irmãos, Deus não precisava de nada disso, de ficar chamando um, chamando o outro para pregar, para falar, para repreender. Ele poderia simplesmente, é isso que o povo quer mesmo? Quer viver na perdição, então eu vou acabar com tudo. Como uma vez Ele fez no dilúvio. Só que Deus, como a própria Senhor diz aqui, Ele está sempre pronto a mudar de ideia. Só que as pessoas, elas têm abusado disso. Porque elas sabem lá fora, aqui dentro, todos sabem que Deus, Ele é amor, mas muitos esquecem que Deus também é justiça. Meu Deus. E muitos que estão dentro da igreja, muitos que estão na casa do Senhor, assim como esse povo, o povo escolhido, o povo chamado, sabem, do caminho correto, mas preferem continuar desagradando a Deus. Meu Deus. E aí, irmãos, quando eu li, o versículo 12, que Deus está falando aqui, o versículo 12 e 13, que Ele não quer um arrependimento com o coração, com veste rasgada, mas sim de coração. Eu percebi uma coisa, que Deus, Ele já estava num ponto já, que Ele já estava saturado de tanta falsidade, de tanta superficialidade do povo. É como se Deus estivesse falando assim, eu não aguento mais, ou vocês se arrependem de coração, ou não sei o que vai ser de vocês. Irmãos, Deus, Ele sempre deixou a palavra dEle para nos orientar durante o caminho. E nós sabemos, irmãos, que quem não serve a Deus, ele vai perecer cedo ou tarde. Mas isso é da vontade de Deus? Não. Porque a Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes que o ímpio se converta, se arrependa dos seus caminhos. Meu Deus. Então, para tirarmos o justo que está dentro da casa do Senhor, Deus não quer que ninguém aqui pereça. Só que para a gente não perecer, nós precisamos andar no caminho do Senhor. E aí muitas pessoas começam a achar, nossa, mas Deus é muito exigente. Porque se eu for para a igreja eu vou ter que fazer isso e daquilo, irmãos. Sabe o que diz lá em Miqueias, capítulo 6? Eu até deixei marcado aqui agora, já me perdi, mas vamos falar de cabeça. Povo de Deus, o que é que o Senhor pede de ti, senão que andes humildemente com o teu Deus, pratiques a humildade, pratiques a justiça, ame uns aos outros? Irmãos, é isso que Deus pede do povo, para que nós amemos uns aos outros, porque quando a gente ama um ao outro, irmãos, a gente se coloca no lugar do outro. Porque se a gente, é a tal da empatia, se a gente, vamos falar um ladrão, se ele se colocasse no lugar da pessoa que vai ser roubada, ele iria roubar a pessoa? Não. Porque ele ia falar assim, poxa vida, eu não ia querer ser roubado. Eu não ia querer que aquilo que eu tanto conquistei, alguém pegasse de mim. Meu Deus. Da mesma forma, irmãos, se a gente ama uns aos outros, a gente automaticamente, além de estar cumprindo um dos maiores mandamentos da Bíblia, nós vamos estar andando corretamente diante de Deus. Então, praticar a beneficência, irmãos, é fazer tudo aquilo que Deus se agrada. E o que Deus se agrada? Não só que nós amemos uns aos outros, mas também que nós sejamos obedientes à sua palavra. Tudo que Deus deixou na sua palavra, todos os nãos que Deus deixou para nós, muitas vezes Deus não explicou o porquê, mas somente Ele sabe. Mas tem coisas, irmãos, que nós sabemos que não podemos fazer, mas Ele também já falou o porquê. Porque, de qualquer forma, irmãos, Ele explicando ou não, o não de Deus não é para o nosso mal. O não de Deus é para o nosso bem. Porque Deus sabe lá na frente. E aquele povo ali, eles estavam vivendo uma situação complicada. E mais à frente nós vamos ver na palavra do Senhor que Deus, no capítulo 2, ele começa a revelar para Joel que os sinais de que viriam no final dos tempos. Porque a Bíblia, ele começa a falar sobre a nova praga de gafanhotos, que tanto é que isso foi mostrado para o João no livro de Apocalipse, que vai existir uma nova praga de gafanhotos. E também Deus falou para ele, sobre o sol escurecer, sobre a lua virar sangue. Então nós vemos assim que ele chamou Joel num tempo de calamidade para chamar as pessoas de volta para Deus, para que se arrependessem
com esse grande dia terrível do Senhor. Sabe que dia que é esse, irmãos? É o dia que está relatado lá em Apocalipse. O dia, irmãos, que quando a igreja for tirada dessa terra, a Bíblia fala que Deus vai derramar a sua ira sobre essa terra. Irmãos, eu vejo, sabe, por essa palavra, que Deus, Ele já, realmente, irmãos, a igreja já está nos seus momentos finais nessa terra. E muitos têm brincado. Tem muitos cristãos que dentro da igreja não acreditam mais na volta de Jesus. Meu Deus. Tem muitos cristãos que dentro da igreja já está acostumado já a ouvir falar, Jesus está voltando. Mas eles já perderam aquele peso que é essa palavra. Muitos estão esperando, irmãos, acontecer um momento de calamidade como esse povo, para poder abrir os olhos. Só que muitas vezes, irmãos, Deus nos chama agora, porque vai ter um momento que vai ser tarde demais. Meu Deus. Eu louvei esse louvor aqui, porque veio ao meu coração para louvar baseado nessa palavra. Porque, irmãos, nós temos visto tantas coisas acontecendo por aí. Irmãos, o diabo, ele sempre, desde o princípio, isso eu falo desde lá do Jardim do Éden, o diabo, ele sempre quis destruir o projeto de Deus. Por quê? Porque a Deus ele não pode destruir. Mas o projeto de Deus, ele sempre tentou destruir. E qual é o maior projeto de Deus que ele estabeleceu? A família. Irmãos, o que tem de famílias por aí sendo destruídas porque o homem não vigia, porque a mulher não vigia, porque o filho não vigia. E sabe, irmãos, quando nós buscamos a Deus, a palavra do Senhor diz lá em Jó que Deus coloca um escudo de fogo ao redor dos nossos quando nós buscamos a Deus. Tanto é que o inimigo, quando ele chegou até Deus, ele falou: eu não posso tocar nele porque o Senhor já colocou um escudo de fogo ao redor dele e em tudo que ele também tinha. Está vendo como é que você é importante para Deus? Está vendo como é que a sua família é importante para Deus? Meu Deus. Quando você está alicerçado na obra do Senhor, Deus faz questão dele proteger tudo que você tem. É, Jesus. Aleluia. Até mesmo aquilo que você ainda não conquistou. Só que o diabo, irmãos, ele é espírito. E ele sabe exatamente quando a sua bênção está chegando. Meu Deus. Nós sabemos disso porque em Daniel fala que quando ele começou a orar, Deus mandou Gabriel trazer a bênção e aí o diabo viu e aí foi lá e prendeu o anjo por 21 dias. Sabe, irmãos, o que eu aprendo é que nós que estamos na presença do Senhor, nós não podemos deixar em nenhum momento, irmãos, de buscar a Deus. Nós não podemos, irmãos, brincar, porque o diabo, ele não está brincando de ser diabo. E, nossa, eu tenho visto tantas coisas na internet, com certeza os irmãos também têm visto, como que o diabo está trabalhando nessa nova geração. Principalmente na mente das crianças inocentes. Eu estou vendo aí que teve os Estados Unidos, agora liberou um culto, aula de ensino ao culto satânico para crianças. E eles estão querendo impor de todas as formas, irmãos, todas as formas, ideologia de gênero. Agora tem esse negócio de gênero neutro, que você pode ser quem você quiser. Sabe, irmãos, o diabo está atacando, sabe o que, irmãos? A identidade que Deus colocou no ser humano. Meu Deus. Nós sabemos que Deus falou quando criou o homem e a mulher, faremos um homem semelhante à nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus colocou dentro de nós uma identidade. Quem você é? Criatura de Deus. Se você se arrepende ao Senhor, você é o quê? Filho de Deus. Mas quem está lá fora, apesar de muitas vezes não conhecer a Deus, são também criaturas de Deus. Tem a identidade que Deus colocou lá. E aí o diabo está fazendo o quê? Está colocando confusão nessa identidade. Eu não sei se os irmãos viram, irmãos. Olha que absurdo. As pessoas chegaram num ponto que tem gente aí que se acha que é um cavalo e começa a viver como um cavalo. Tem gente que acha que é uma árvore e não, todo mundo tem que olhar e respeitar ela como uma árvore. Irmãos, isso é só um pouco das coisas que tem acontecido aí fora. Meu Deus! E infelizmente, irmãos, eu vejo que isso é uma grande falha, principalmente no ser de Deus, porque muitas vezes não erram ou falham em pregar a palavra, até mesmo dentro do seu primeiro ministério na sua família. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, mas a sua família está bagunçada? Quantas pessoas que estão dentro da igreja, que às vezes o pai e a mãe estão, mas
acontecendo hoje. Que as pessoas elas chegariam num ponto de perversidade, mas um ponto de perversidade que Deus ele ia olhar do céu e ele ia falar assim, quer saber uma coisa? A própria palavra do Senhor diz que Deus nos ia entregar a sua própria imundícia. Olha que triste, irmãos, que situação. Deus olhar para o povo, olha, eu não aguento mais, irmãos. Deus, a Bíblia diz que Deus é misericordioso, compassivo, longânimo, tardio em irar-se e paciente. Graças a Ele por isso. Só que, irmãos, a paciência de Deus ela vai chegar ao fim. E por enquanto, existem aquelas pessoas que, como eu falei, acabei de citar essa palavra, que o próprio Deus já está entregando eles para a imundície deles, irmãos. Porque são cada coisa cabulosa que você vê. Pessoas adultas que decidem viver como neném, começam a se vestir como neném. E aí tem pessoas que colaboram com isso. Irmãos, as pessoas elas estão cada vez mais perversas. Cada vez mais, irmãos, elas estão fazendo aquilo que desagrada a Deus. A idolatria tem aumentado cada vez mais, mas que idolatria? A principal hoje, a tecnologia. O que tem tirado as pessoas afastadas delas de Deus, irmãos, não é brincadeira. Meu Deus. Porque, mas as pessoas estão vindo na igreja, mas e a igreja não é ser a igreja. E como as pessoas, irmãos, estão cada vez mais conectadas com o mundo e desconectando-se. Meu Deus. E tem quantas igrejas por aí que ensinam um caminho para a pessoa que ela pode, fazer o que ela quiser, ser como ela quiser, venha como está, permaneça como está, irmãos. Se não houver arrependimento, se não houver mudança, não é evangelho. Jesus falou assim, quem quiser vir após mim, foi uma comissão que ele deu. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Irmãos, nem se Jesus tivesse falado assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me, as pessoas elas não iriam. Nem se Jesus tivesse falado, aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me, as pessoas não viriam. Sabe por quê, irmãos? Porque o negar a si mesmo é negar justamente aquilo que te prende lá fora. Meu Deus. E as pessoas, elas querem estar dentro da igreja com um pé e com o outro no mundo. Mas Jesus está falando bem claro, aquele que quiser, nega a si mesmo. Ou seja, tira seu pé do mundo, nega a si mesmo, para de fazer aquilo que você tem feito até hoje, que desagrada a mim. Pega a sua cruz, porque seguir Jesus, meu Deus, não é só lembrar que Jesus carregou um dia uma cruz por nós, mas é também a gente carregar a nossa. Porque tem pessoas que acham do direito de colocar tudo na responsabilidade de Deus. E quando começa a dar errado, começa a culpar o diabo. Só que elas tiram a sua responsabilidade, a sua responsabilidade. Nem tudo que vem de ruim é porque o diabo colocou. É porque muitas vezes nós permitimos vir. Nós muitas vezes cavamos, procuramos o buraco com as nossas mãos. Como que você quer? Começa a parar de jejuar para você ver. Começa a parar de orar para você ver. Começa a parar de buscar Deus para você ver. Mas eu não vou no culto de oração, porque é cansativo ficar 1 hora orando. Mas fica 3 horas assistindo série. Eu não vou no culto de oração, porque 1 hora orando. Se tivesse pelo menos um canto, um louvor lá. Mas fica 10 horas no celular. meu Deus. Então, irmãos, o que eu aprendo com essa palavra, e eu vejo para o dia seguinte, é que cada vez mais as pessoas estão tendo as suas almas corrompidas, consumidas pelo pecado. Meu Deus. Mas Deus, irmãos, assim como Ele não quer para o justo, para o ímpio, Ele também não quer para o justo. Ele diz, arrependa-se, entregue-se a mim de verdade. Rasga não só as suas vestes, mas também o seu coração. Meu Deus. Deus, irmãos, Ele procura muito mais do que a aparência, a essência.
Porque não adianta nada nós estarmos aqui sentadinho, bonitinho, louvando a Deus, pregando, evangelizando lá fora. Mas se o nosso interior, irmãos, só tiver podridão, se nós estivermos aqui dentro pensando lá fora, se nós estivermos, no meio do povo de Deus e achar assim, eu estou indo na igreja, e eu vou ser salvo, porque eu estou indo na igreja. E a igreja, irmãos, não é como você bate um ponto no seu trabalho. Eu tive aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Pronto. Não. A igreja, irmãos, começa primeiro dentro da nossa casa. Quando eu falo casa, irmãos, é no interior. Porque não adianta nada você falar do evangelho, mas se você não viver o evangelho. Não adianta nada se você quiser que os seus filhos busquem a Deus, se você não mostra para os seus filhos que você serve a Deus. Não adianta nada você cobrar de alguém alguma coisa se você é o primeiro que não faz. Meu Deus. Então, irmãos, Deus está nos alertando nessa noite. Ele está falando: arrependa-se de todo o seu coração. Meu Deus. Porque assim como Deus, Ele procura na terra verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, Ele procura também, irmãos, verdadeiros arrependidos. E o arrependimento, irmãos, é uma palavra que a gente lê desde lá no começo, desde o princípio. Porque, irmãos, a única forma de você se aproximar de Deus é se arrependendo. Amém. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a Bíblia fala que quando o pecado entrou no mundo, todos foram destituídos da glória de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso, como eu já vi aqui nessa noite, que Ele nos deu o direito de se chegar a Ele de novo através de uma única coisa: arrependimento. Mas por que é tão difícil então para as pessoas? É porque para elas se arrepender, elas precisam largar a mão do seu velho eu. Não tem como ela dizer que serve a Deus se a sua velha criatura não morrer. E quando eu falo velha criatura morrer, não é só no batismo. Porque nem todos vão ter o privilégio de ser batizados, como foi o caso daquele ladrão da cruz. Ele teve, talvez, irmãos, eu acredito que sim, ele teve muitas oportunidades de servir a Deus. Com certeza, enquanto ele roubava, fazia aquilo que ele fazia, você acha que ele nunca escutou falar de Jesus? Por que será que ele nunca quis conhecer Jesus? Porque até então, quando ele estava fazendo aquilo que lhe agradava, a sua carne, estava tudo certo para eles, irmãos. Mas quando chegou o momento de enfrentar a morte, aí ele parou e refletiu todinha a sua vida. E ele, dos únicos dois que estavam ali ao lado de Jesus, ele foi o único que reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e que não merecia estar ali. E a partir do momento quando ele falou para o outro assim: olha, nós temos direito de estar aqui, mas esse daí não, automaticamente ele já reconheceu os seus pecados. E aí ele toma uma atitude tão linda: Senhor, quando o Senhor estiver no paraíso, lembra-te de mim. Ele nem se incluiu, porque até no último momento ele reconhecia que ele não era digno. Meu Deus. Só que Jesus enfiou o coração daquele homem e aí falou para ele: verdadeiramente digo que ainda hoje estarás comigo. Sabe, irmãos, olha para você ver, o amor de Deus é tão grande, irmãos. Jesus poderia ter falado para ele assim: não, você pecou a vida inteira, por várias vezes você me viu passando, você não veio até mim porque você não quis, e agora você tem que pedir salvação? Não. Mas não, irmãos, Deus, Ele é misericordioso demais, a ponto de nos dar o direito, pessoas tão pecadoras como nós, dá o direito da salvação, através de uma única coisa, irmãos: arrependimento. Porque quando o arrependimento vem, a pessoa ela passa a desejar mudança. Quando o arrependimento vem, além de ela mudar, ela começa a falar para os outros: olha, você sabia que eu conheci um Deus tão maravilhoso, que mesmo eu fazendo isso, fazendo aquilo, Ele me chamou, Ele me escolheu. Então, irmãos, nós vemos que aqueles que se dizem que se arrependem, que estão na casa do Senhor, mas que não pegam a palavra, que não falam do seu Deus, que não vivem uma mudança, é porque verdadeiramente não estão arrependidos, verdadeiramente não foram mudados, verdadeiramente estão ainda namorando a
a alma do Senhor. Porque eles começam a pensar, se quem diz que está na igreja tem uma vida assim, então eu vou ficar no mundo, porque eu já faço isso. Meu Deus. E acaba que as pessoas que escandalizam a palavra do Senhor, elas estão indo para a perdição. Aleluia. E estão ajudando muitas pessoas a irem também. Meu Deus. Porque elas tiram do direito das pessoas de ao mínimo desejar conhecer o Deus que você fala que serve. Aleluia. Então, irmãos, eu quero que você fique com essa palavra no seu coração e sempre se lembre. Porque quando João Batista pregava, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus, irmãos, ele ainda está aí. Jesus, ele foi para o céu, deixou o Espírito Santo, mas nós ainda estamos lutando diariamente para conquistar o reino dos céus. Não esqueça disso. Nós não podemos achar que por estarmos na igreja nós já estamos salvos. O reino dos céus é conquistado diariamente com renúncia, com oração, com perseverança. E a renúncia é arrependimento. Então, irmãos, se lembrem de quão grande é o amor de Deus que nos deixou, nos permitiu se chegar até Ele hoje. Estamos sentados aqui todos bonitinhos, enquanto muitos países aí estão impedindo o Evangelho. Mas uma coisa, irmão, nós podemos ter certeza. O diabo, ele vai continuar se levantando contra a igreja. Ele vai continuar tentando corromper essa nova geração. Mas uma coisa ele não vai poder impedir: o avanço da palavra de Deus. Porque, irmãos, enquanto muitos estão se corrompendo, lá em Apocalipse fala assim: aqueles que se sujem mais. Porém, aqueles que se limpem mais. Então, irmãos, que nós venhamos ficar com essa palavra no nosso coração e venhamos ver a oportunidade que Deus nos deu de estar aqui na casa do Senhor, Meu Deus. ser chamados filhos de Deus como uma dádiva, irmãos. Porque você já pensou você escutar de Deus assim? Não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês. Então, irmãos, nós somos um povo escolhido. Então, faça valer a pena, irmãos, isso. Porque Deus, irmãos, Ele se orgulha, Ele tem prazer em ver o servo de Deus prosperando, crescendo. E aqueles que servem a Deus, irmãos, eles jamais perdem. Eles podem até cair, mas eles não vão permanecer no chão. Porque, irmãos, eles têm um Deus grande, Deus maravilhoso, que zela pela vida dos seus. Aleluia. E o amor de Deus, irmãos, Ele é tremendo por cada um de nós. Louvado seja Deus. Pode ficar esse colo de pé em nome de Jesus? Que nós venhamos não nos esquecer, né, irmãos, que os dias estão se aproximando do final. E Deus, Ele